Bem-vinda, comunidade orante, para a celebração litúrgica do 24º domingo do tempo comum. Aqui estamos reunidos na alegria da fé, alimentando a esperança para construir na missão um mundo novo e renovado na graça do Senhor. A família, o povo de Deus, congregado na unidade, convocado pela palavra, na escuta atenta para viver no espírito missionário, sempre inspirado por esta palavra. Vestir-se da nova humanidade é a temática que estamos meditando neste mês da palavra. Por isso, reserve cada dia um momento para a leitura, a meditação, a oração, a contemplação a partir da palavra. Fortaleça a sua espiritualidade com a palavra que alimenta, que sustenta o seu caminho. Quando nós mergulhamos na fonte da palavra, nós renovamos a fé, fortalecemos a esperança e a nossa prática da caridade vai se tornando sempre mais um testemunho do amor, do acolhimento, da misericórdia, tão necessários no nosso tempo e no nosso mundo. Vamos juntos buscar, como sempre, a força que vem da palavra de Deus. Aqui nós temos o alimento diário para a nossa vida. Aqui nós temos a água que sacia todas as nossas sedes. Aqui nós temos a força que anima, sustenta, santifica e orienta o nosso caminho de fé. A primeira leitura é um texto do livro do Eclesiástico. Este livro está dentro do grupo dos assim chamados livros sapienciais. Aqueles livros que trazem o ensinamento a partir da sabedoria divina, que vai orientando, que vai guiando os passos do povo. E hoje temos, na abertura deste texto, duas palavras que revelam dois sentimentos muito presentes nas nossas famílias, comunidades, ambientes de trabalho e que precisam ser administrados para serem transformados pela graça. O autor sagrado começa dizendo: rancor e raiva não devem fazer parte da vida de ninguém. E prossegue dizendo, até mesmo o pecador, ele tem uma força grande para combater esses dois sentimentos. São expressões negativas que não edificam, que não ajudam. Portanto, na vida cristã, na vida de quem alimenta a sua fé pela palavra, rancor e raiva jamais devem encontrar espaço, porque temos que criar espaço em nosso coração para o perdão, para a compaixão, para a misericórdia. E ainda prossegue o texto de hoje. Superando estes sentimentos negativos, nós vamos fazer a experiência da oração que nos remete ao perdão e extraímos uma chave de compreensão muito interessante. Quem não deixa habitar em seu coração rancor e raiva é uma pessoa que cultiva a oração e sabe perdoar. E podemos até estabelecer essa espécie de ponte, de ligação, de mão dupla na vida. Quem ora
perdoa. E quem perdoa volta para fortalecer a sua fé através da oração. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, o orante nos convida para meditar o Salmo 102, e neste salmo ele lança o grande apelo para que a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser se abra numa atitude de louvor, de gratidão pela bondade do Senhor. Assim nós rezamos no refrão do Salmo responsorial. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bondade, compaixão, carinho, sentimentos que contrastam com aqueles apresentados na primeira leitura, de raiva, de rancor, de ressentimento. Nós vamos exatamente superar e vencer tudo o que é negativo, fazendo a experiência do que é positivo. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é carinhoso, o Senhor nos acolhe com ternura, para que também nós possamos mutuamente nos acolher com ternura, com compaixão e com bondade. Prossigamos na meditação da palavra, agora chegando na segunda leitura, e hoje temos um texto da carta de São Paulo aos Romanos. Os versículos para hoje escolhidos, eles são compreendidos a partir de toda a contextualização do capítulo 14 da carta aos Romanos. Paulo encontra na comunidade uma situação de conflito, assim definida entre fortes e fracos. Quem são os fortes? São aquelas pessoas que já fizeram uma experiência de fé, que já compreendem a palavra e se acham superiores aos assim chamados fracos. Aquelas pessoas que ainda não compreenderam plenamente o valor e o sentido da palavra em suas vidas. E Paulo vai encontrar essa realidade. Aqueles que se consideram fortes, humilhando, desprezando aqueles que eles consideravam fracos. E, por sua vez, os fracos também criticando os fortes. E Paulo vai resolver esta problemática de uma forma muito prática, quando ele diz: quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor que nós vivemos e morremos. Ou seja, fortes e fracos, todos pertencemos a Cristo. Os fortes, que já tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, de fortalecer a sua fé, vão aperfeiçoando sempre mais essa vivência. E têm o compromisso de ajudar aquelas pessoas que ainda estão ensaiando os primeiros passos na vivência da fé, no conhecimento da palavra. Por isso, o grande ensinamento de São Paulo é exatamente este. Todos sem distinção, pertencemos a Cristo. Foi Ele que derramou seu sangue. Foi Ele que nos redimiu do pecado para a graça. Foi Ele que nos trouxe das trevas para a luz. Por isso, é nele, por Ele e com Ele que vamos edificando a nossa vida, o nosso compromisso cristão. Ao chegar ao Santo Evangelho, texto de São Mateus, Pedro lança uma pergunta a Jesus referente ao perdão. E assim Pedro se expressa: Senhor, quantas vezes
devo perdoar meu irmão que pecar contra mim até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro parte de uma matemática precisa, 7 vezes. E depois disso eu não devo mais perdoar? E quando Jesus amplia esta matemática, ele vai dizer: não apenas 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente, sempre devemos perdoar. E para ilustrar esta afirmação, Jesus conta uma parábola, apresenta uma comparação daquele patrão que vai acertar contas com seus empregados. E o primeiro devia-lhe uma quantidade enorme, que não tinha como pagar. Ele suplica, ele implora, ele pede, ele cai de joelhos e pede um tempo para poder quitar a sua dívida. E o patrão perdoa. Continua Jesus dizendo: ao sair, aquele empregado que acabara de receber o perdão encontra um companheiro, um colega de trabalho, um servo, que lhe devia uma ínfima quantidade. E este o agarra, quase que sufocando, dizendo: paga-me o que você deve. E aquele homem pede um tempo também. E ele diz: de jeito nenhum. Você vai para a prisão até que pague toda a dívida. Qual é a conclusão, qual é a lição que Jesus traz para nós também? Devemos sempre perdoar. O perdão é condição para uma vivência de amor e de fraternidade. Quem não perdoa ainda não compreendeu o coração do Evangelho, que é o amor, a bondade, a misericórdia. Peçamos que o Senhor, a partir da sua palavra, inspire a nossa caminhada. Vestir-se da nova humanidade é a tarefa que somos chamados a assumir cada dia. Com sua graça, com sua bondade, sejamos instrumentos do perdão, do amor em todas as circunstâncias da vida. Amém.